Depois de polêmica, finalmente o escritor Germano Almeida apresenta seu novo romance ali na Cabo Verde. Crime nas correntes de escrita teve lançamento na Praia e também ali na Mindelo, com o selo de Ilhéu Editora. Ao 22º livro, em que envolve personagens reais na narração de um crime, o escritor Germano Almeida viu-se envolto numa polêmica relâmpago, com direito a lançamento cancelado, anúncio de divórcio com a editora e, finalmente, a reconciliação. Este enredo, digno de uma ficção em 3 atos, só fez crescer a curiosidade em relação à obra Crime nas Correntes de Escritas, uma paródia sobre o roubo de um manuscrito no Festival Correntes de Escrita, na Póvoa de Varzim, em Portugal. E os personagens são reais, escritores, como o próprio autor. Germano Almeida disse por diversas vezes que o livro não merece tanta atenção. No entanto, Maria Miguel Estrela atestou o contrário no ato de lançamento da obra no Centro Cultural do Mindelo. Neste livro, ele ficciona a realidade e nos envolve num manto enigmático, conduzindo-nos ao longo de uma intriga como se nos levasse pela mão, propondo também uma reflexão crítica sobre o meio cultural, as dinâmicas humanas e as fronteiras entre a realidade e a ficção. Em Crime nas Correntes de Escrita, entre escritores, leitores e personagens do mundo das letras lusófonas, ergue-se uma narrativa onde o humor refinado, o absurdo e a crítica social convivem com a intriga e a surpresa, onde o universo literário serve de pano de fundo a uma trama de mistério e de ironia também. Fiel ao seu estilo único, Germano Almeida propõe uma paródia que podemos também ver como uma história policial, se me permite. Ele nos conduz assim pela narrativa, fazendo-nos também armar-nos em detetives, tentando adivinhar o autor ou a autora do alegado crime, ou se preferirem, da contravenção, para no final nos puxar o tapete. Por favor, não vão logo às páginas finais. Ninguém escapa à pena bem-humorada e sarcástica de Germano Almeida, nem mesmo os colegas escritores que na obra são suspeitos de um crime. Ele oferece-nos uma reflexão mordaz sobre o meio literário no qual ele convive e a complexidade das relações humanas, num jogo de espelhos onde a realidade e a ficção se confundem. Como, por exemplo, a dadas páginas, a referência ao Romualdo Cruz e ao escritor Miguel Lopes Macieira. Lembram-se com certeza do tal escritor que andava a parir livros gêmeos, 2 por ano, e foi assassinado quando concluiu o livro que põe fim a vários anos de abstinência da escrita e que nós conhecemos na obra O Fiel Defunto. E através de uma escrita elegante e de um olhar crítico e bem-humorado sobre o meio literário, o Germano apresenta-nos um conjunto de escritores e escritoras da língua portuguesa, personagens do livro, refresca a nossa memória literária, referencia e aguça o nosso apetite para outras leituras ou mesmo releituras, ao mesmo tempo que nos leva a uma reflexão sobre as fragilidades humanas e algumas pretensões do universo cultural. Germano Almeida é um contador de histórias que tira do cotidiano. Os personagens dos romances são inspirados em pessoas do seu círculo de convivência e, de tanto ficcionar a realidade, às vezes acaba por ser vítima da própria memória. A história que eu conto do Zambujal no coisa é que nós normalmente vamos de autocarro para um hotel, sempre o mesmo hotel desde a primeira vez. E estava a falar com um jornalista que tínhamos conhecido naquela altura, e eu disse-lhe: olha, o festival de facto é interessante, desta vez até convidaram um padre. E ele diz: quem é o padre? Eu disse: olha, está lá o fulano. Diz: não é um padre, é um jornalista, Mário Zambujal. Eu já tinha lido muitas obras dele, eu tinha uma grande admiração por ele, mas não conhecia. Eu disse: então vamos apresentar, vamos conhecer o homem. Tenho uma dúvida ainda. Não sei se essa parte é verdadeira ou se inventei. Nunca consegui saber em mim se efetivamente
Porque eu sei que és jornalista, eu lembro perfeitamente que nós nos conhecemos lá. Eu lembro perfeitamente de ter visto o Mário Zambujar lá. Não sei se o diálogo eu inventei ou se existiu. Bem-humorado por natureza, os lançamentos do escritor são também a oportunidade de ouvir as suas tiradas de humor ao vivo. Desta feita, a propósito dos elogios que recebeu das apresentadoras da obra. Neste momento não se fala noutra coisa senão na inteligência artificial. Então há dias eu decidi perguntar à inteligência artificial: fala-me Germano Almeida. Eu fiquei abismado com a quantidade de elogios que encontrei a meu respeito. Então fiquei a pensar, sempre que eu sentir-me em baixo, eu pergunto à inteligência artificial para falar de mim, para me pôr em cima. Mas constato que afinal não preciso, tenho a mim e a Ana Cordeiro através da Filomena. Não estou habituado a ser tão elogiado como o vi agora. Crime nas Correntes Descritas, de Germano Almeida, foi lançado em Cabo Verde com a chancela da Ilhéu Editora, com sede em São Vicente.